Muito bem, muito boa tarde a todos, Sr. Presidente do Congresso, Sr. Presidente do USASD e, protocolarmente, fiz ao contrário, devia ser o Sr. Presidente da Câmara Municipal, que aqui nesta terra está em primeiro lugar em termos protocolares, e é naturalmente com muito gosto que eu saúdo um Presidente da Câmara Municipal do PSD e, particularmente, um Presidente da Câmara que foi uma das vitórias mais emblemáticas que nós tivemos no dia 26 de setembro. Dizer naturalmente que aqui me sinto praticamente em casa. Já não sou autarca, mas quem foi 12 anos autarca, e fui autarca com muito gosto e com muito empenho, naturalmente que está sempre bem entre uma família de autarcas, sejam das juntas de freguesia, sejam das assembleias municipais ou das câmaras municipais. Mas hoje, sendo o dia 4 de dezembro, eu não podia deixar de começar a minha intervenção pública, e esta é a única, não é a única, tive há bocado uma de homenagem ao Dr. Sá Carneiro, mas começar uma intervenção pública, particularmente num congresso interno do PSD, de uma estrutura do PSD, sem referir naturalmente o Dr. Sá Carneiro. E como tive a oportunidade de dizer realmente há bocado, é verdade, eu não entrei, e é assim mesmo que se deve dizer, eu não entrei para o PPD, seguir ao 25 de Abril, eu fui atrás do Dr. Sá Carneiro, porque antes do 25 de Abril, quando eu iniciei os primeiros passos ainda na política, aquela pessoa com quem eu me identificava, aquela pessoa que eu apoiava, aquela pessoa que eu queria ver um dia na política normal, porque ele não estava na política normal, porque não havia política normal naquela altura, era seguramente o Dr. Sá Carneiro, e naquela polémica que havia na altura, se quem tinha feito mais pelo desgaste do Estado Novo, se era o Dr. Mário Soares, o Dr. Sá Carneiro, o Dr. Álvaro Cunhal, enfim, as opiniões são subjetivas, mas eu não tenho dúvida nenhuma para mim que foi o Dr. Sá Carneiro. Se nós perguntássemos aos portugueses em 1973 quem era o Dr. Sá Carneiro, todos sabiam quem era o Dr. Sá Carneiro. Mas na altura, se perguntássemos quem era o Dr. Mário Soares e o Dr. Álvaro Cunhal, nem todos sabiam, até porque esses não estavam cá, estavam fora. E, portanto, o Dr. Sá Carneiro contribuiu, justamente pela positiva, através de propostas, para marcar a diferença entre aquilo que poderia ser um regime democrático e aquilo que era um Estado Novo, que tinha prometido abrir e que eu até admito que o professor Marcelo Caetano tivesse querido abrir, mas que depois o sistema, e nós falamos hoje tanto em sistema, também havia lá o sistema e de que maneira, o sistema não deu qualquer hipótese ao professor Marcelo Caetano, se é que ele genuinamente também queria mudar substancialmente. Alguma coisa queria, porque senão não tinha convidado a ala liberal, a futura ala liberal, para ir à Assembleia Nacional. Mas não conseguiu, e não conseguiu porque o sistema estava efetivamente no fim, o regime estava no fim, sem capacidade para se revitalizar. E, portanto, o Dr. Sá Carneiro é que é o responsável por eu, em 1974, dizer o meu partido é este. Se ele tivesse feito de outra maneira, era de outra maneira que eu tinha feito também. E se ele não tivesse feito nada, não sei como é que teria feito, mas não havia PPD também, haveria outra coisa qualquer, ou não havia nada, porque naquela altura também havia uma tese que o PSD não tinha futuro nenhum, e não tinha futuro nenhum porque tinha um partido, que era o Partido Socialista, que eles na altura falavam de socialismo democrático, que era um caminho para o marxismo mais lento do que o comunismo, e havia depois um Partido Democrata Cristão, que era o CDS, e portanto que espaço havia ali no meio? Não havia espaço nenhum. E como não havia espaço nenhum, o PPD estava condenado ao fracasso. E o PPD, efetivamente, do ponto de vista de espaço ideológico, em tese estava condenado ao fracasso. E se não foi um fracasso, e é hoje exatamente o contrário disso, é justamente pelo carisma do Dr. Sá Carneiro e de outras personalidades que ele conseguiu juntar à volta deles, que se impuseram na cena política nacional e atrás de si levaram um partido que tinham fundado e que tinham ajudado, e por isso nós somos hoje, no país, uma situação completamente incomum na Europa, em que temos dois partidos que se reclamam da ala social-democrata. Um mais à esquerda, o outro mais à direita, mas verdadeiramente ocupam esse espaço. Acabou também por não ser mal de todo, porque torna os extremos um bocadinho mais pequeninos e acabamos por andar a alternar bastante ao centro, que também não é mau. O Dr. Francisco Sá Carneiro, como todos nós conhecemos, era frontal, era um homem com uma ética inquestionável, era um homem de coragem. Ele cumpria aquilo que eu considero, tenho dito isto diversas vezes, pensei muito sobre isso,
cheguei a esta conclusão já há uns anos. Ele era um homem credível, não é só ele, há muita gente credível. Mas então era um homem credível, o que é que quer dizer isso de ser credível? E eu depois, como digo, depois de refletir, eu acho que a credibilidade é uma soma, pelo menos eu vindo mais das matemáticas, da economia, vejo as coisas mais na lógica então da aritmética, é uma soma. E a credibilidade é a soma de 3 fatores. É a soma da competência, da coragem e da seriedade. Eu acho que para ser credível tem de se cumprir estes 3 aspectos. A competência, a coragem e a seriedade. Imaginemos alguém que é sério, alguém que tem muita coragem, mas que é completamente incompetente. É um perigo, porque tem coragem e só faz asneiras. Não serve, tem de ser competente. É competente, é sério, não tem coragem. Não serve de nada, porque é competente, sabe o que deve ser feito, mas não tem coragem, não faz. Não tem credibilidade, porque não faz. Mas se for competente, muito competente, se for muito corajoso, mas se não for sério, se andar a roubar, também não serve. Portanto, tem mesmo de ter estes 3 fatores. Quem cumpre estes 3 fatores é credível. Pode cumpri-lo num grau um pouco maior ou num grau um pouco menor. Tem um bocado mais de coragem ou um bocado menos de coragem. É um bocado mais competente ou um bocado menos competente. Mas estes 3 fatores, competente, seriedade e coragem, têm efetivamente de existir. E o Dr. Sá Carneiro cumpria integralmente isso. E por isso, de cada vez que há um 4 de dezembro, por exemplo, ou que há um aniversário do partido, ou que há qualquer coisa em que nós evocamos o Dr. Sá Carneiro, eu acho que nesses momentos é mesmo importante evocar o Dr. Sá Carneiro, porque ele é a raiz daquilo que é o nosso pensamento. Já não acho assim tão interessante, a propósito de tudo e de nada, andar a evocar Sá Carneiro, que é uma muleta que a gente tem, quer dizer, quando isto não estão a gostar muito do que eu estou a dizer, o Sá Carneiro, se fosse vivo, dizia o que eu estou a dizer. Bom, isso aí já não me parece seja a melhor maneira de evocar o Sá Carneiro. Mas nestes momentos mais solenes, eu acho que efetivamente é importante, porque vamos buscar outra vez aquilo que são os pilares da fundação do partido, que o tempo tende a desgastar e tem desgastado, mas que de cada vez que o referimos e sublinhamos, acho que estamos a procurar voltar a colocar o PPD, PSD, entretanto PSD, e bem, no seu lugar. E aquela frase que eu estou sempre a referir do Dr. Sá Carneiro, e que ainda há bocado voltei a referir, que não tinha qualquer sentido quando ele referiu em 1974, 75, 76, nessa altura, que nós tínhamos para Portugal em primeiro, o partido em segundo e nós próprios em terceiro. Quem viveu 74, 75 e 76 sabe que nessa altura esta frase não fazia sentido. Ele diz essa frase porque ele percebe o que no futuro vai acontecer. Porque naquela altura, todos os que vivemos naquela altura, isto não fazia sentido, porque todos tínhamos de tal maneira uma emoção na defesa do 25 de Abril e da democracia em primeiro lugar, e depois do 25 de Abril e da democracia contra o Partido Comunista, que não passava pela cabeça de ninguém colocar-se a ele em primeiro porque quer ir para o lugar A ou para o lugar B. Não. Era preciso ir arranjar voluntários para o lugar A, para o B, para o C, para o D, e não chegavam. Por isso, na altura, não fazia sentido. Agora, o Dr. Sá Carneiro tinha uma capacidade de ver ao longe, de ver à distância, e por isso a frase hoje faz todo sentido, e ele prefere numa altura em que ela até, para quem vivesse a conjuntura, não fazia grande sentido. Mas quem tivesse uma visão mais à distância como ele tinha, deixava este legado, e este legado é importante, e é particularmente importante hoje. Por isso eu estou sempre a dizer isso, porque não é nada fácil fazer Portugal em primeiro, partido em segundo e nós próprios em terceiro, e é muito simples de aceitar, e assistimos muitas vezes a nós próprios em primeiro, o partido em segundo e Portugal em terceiro. Isto é o que nós vemos muitas vezes, e por isso eu gosto de sublinhar isto, e pôr na voz de quem o disse, porque, obviamente, quem o disse tem uma aceitação e um prestígio muito maior que o meu e, portanto, empresta esse seu prestígio a esse princípio. Mas, estando num congresso dos AS e considerando-me eu também um autarca social-democrata, e acreditem que é assim, porque quando se é autarca, estão cá todos, vive-se com uma intensidade tal, há bocado já não sei qual, que aqui veio acima receber o diploma, e que é para não, e ela diz, toma lá a coisa para não se esquecer, não me esqueço não, porque realmente quem passa por uma junta de freguesia,
a uma Câmara Municipal, não se esquece seguramente, seja como vereador, mas principalmente como Presidente da Câmara, fica uma marca para o resto da vida e fica naturalmente ali, não sei, um tique, digamos assim, da autarca para o resto da vida, e eu tenho essa marca, e tenho essa marca naturalmente com orgulho. E, portanto, agora que estamos a menos de 60 dias das eleições legislativas, eu vou dizer agora o mesmo que disse há 3 meses atrás em muitos sítios deste país na campanha autárquica. As eleições autárquicas não são menos importantes que as eleições legislativas. Tenderia agora, se calhar, a dizer o contrário, não é? Agora a dizer o contrário. Estas são muito mais importantes, são as próximas. Não, não. Eu repito aquilo que disse, porque aquilo que digo é de uma forma sentida e acredito nisso. As eleições autárquicas não são menos importantes que as eleições legislativas, porque os autarcas tomam todos os dias decisões ao nível da freguesia, mas particularmente ao nível da Câmara, tomam decisões que impactam brutalmente no cotidiano dos cidadãos. É evidente que o Governo também toma boas e más decisões que levam o país para um patamar mais desenvolvido ou menos desenvolvido. É evidente. Mas depois, no nosso dia-a-dia, lá no local onde nós trabalharmos, se nós não tivermos autarcas em condições, nós teremos seguramente uma qualidade de vida muito, muito pior. E isso é óbvio em todos os concelhos, mas então nos concelhos maiores isto é absolutamente óbvio. Eu, se tivesse chegado à Câmara Municipal do Porto uns anos antes, algumas coisas que lá existem não existiam e a qualidade de vida é melhor. Em Braga, se o Ricardo tem lá chegado uns anos antes, é até um exemplo talvez melhor que o meu, se tem lá chegado uns anos antes, mas tinha de chegar bastantes anos antes. Em Braga era um bocado mais difícil, mas se tem chegado uns anos antes, também seguramente que havia coisas que em Braga não tinham acontecido. E já não falo em Lisboa, que será então o expoente máximo disto, de erros e de aberrações urbanísticas que o tempo foi somando e que infernizam a vida dos, não digo lisboetas, porque eu nem sei se existem lisboetas, existem muitos portugueses que são obrigados a emigrar para Lisboa por força das circunstâncias. E, portanto, todos esses portugueses que lá estão sofrem no cotidiano, a sua qualidade de vida sofre, em comparação com aquilo que podia ser, se lá ao longo dos anos sempre se tivesse tido o cuidado de a autarquia gerir o futuro, porque é assim que deve ser. Tomamos decisões, então no urbanismo é bem assim, tomamos decisões que se são erros, depois ficam para sempre. No Porto, todos conhecerão aquilo que chamamos o shopping do bom sucesso, que teve uma sentença transitada em julgado no Supremo Tribunal Administrativo, para aquilo ser demolido era eu, autarca, não tinha culpa daquilo existir, mas era eu que levei com a sentença. E, portanto, basta olhar para aquilo, como é que era possível cumprir a sentença transitada em julgado do Supremo e atirar com aquilo abaixo. Primeiro, a Câmara não tinha dinheiro, quer dizer, as indenizações, a operação em si, a Câmara não tinha dinheiro. Mas se a Câmara tivesse dinheiro, era ali que devia gastar o dinheiro, os milhões todos para deitar aquele prédio abaixo. Portanto, nós, e permitam-me que diga nós, tomamos decisões que impactam por muitos anos, direta e depois por muitos anos diretamente, na vida e na qualidade de vida das pessoas. E a obra que os autarcas têm, desde 1976 até hoje, é efetivamente uma obra notável. Eu agora até dei exemplos maus, mas neste mundo isto é mesmo assim, aos bons, aos maus e aos médios. Aquilo que eu tenho de ver é, nestes 40, desde 1976, portanto, estes 40 e tal anos, qual é o resultado do poder local democrático. E o resultado do poder local democrático, o balanço entre o deve e o haver, entre o ativo e o passivo, o balanço é francamente positivo. E aquilo que eu dizia, repito agora, o balanço do poder local democrático é muito superior ao balanço da administração central democrática, mas muito superior. Ou seja, as nossas cidades, as nossas vilas, as nossas terras, o que elas eram há 40 anos e o que elas são hoje, por força da atuação do poder local democrático, é uma diferença brutal. Desde o saneamento básico que não vemos, está lá enterrado, passando para tudo o resto, para os equipamentos, etc. Erros, sim, muitos erros, com certeza, porque foi feito por mulheres e foi feito por homens, não foi feito por deuses, nem por super-homens, nem por super-mulheres. Mas, repito, no balanço, Portugal, do pós-25 de Abril, se há coisa que se pode orgulhar, é do poder
local democrático. E mais, graças também à legislação que, entretanto, foi introduzida, muito polémica na altura porque foi um bocado à força, mas justa, não sei se aqui colheu unanimidade, mas, em minha opinião, justa, e a legislação foi introduzida no sentido de conter o endividamento, que, em algumas câmaras, era absolutamente brutal, noutras não, como é lógico, mas que hoje, olhando para o endividamento do poder local como um todo, é um endividamento perfeitamente aceitável e no balanço entre a obra e o endividamento, então aí é que é absolutamente brutal. A dívida pública portuguesa, como eu tenho dito, que é elevadíssima, deve-se toda à administração central. Não se deve à administração local. Repito, se a dívida andar neste momento na ordem dos 135%, 136%, 137% do produto interno bruto, com tudo lá metido dentro, se lá tirarmos as dívidas das autarquias, os 137% do PIB que a dívida das autarquias representa, em termos que a dívida das autarquias não, que o endividamento global representa, se tirarmos as autarquias, vem de 137 para 135. Portanto, é isto. E não queiram comparar a obra feita pelo poder local com a obra feita pela administração central, não justifica esta alteração. E por isso, nós todos podemos ter orgulho no poder local, porque a obra está aí, a obra existe, houve erros seguramente, mas no balanço final, neste momento, não é isso que perturba minimamente as finanças públicas portuguesas. E o resultado que nós conseguimos nas eleições de 26 de setembro é um resultado que acho que nos deve orgulhar a todos. Nós conseguimos realmente, não uma vitória aritmética, mas a vitória aritmética era praticamente impossível. O Partido Socialista, em termos de presidências de Câmara, o Partido Socialista tinha mais 62 câmaras do que nós tínhamos. E nós reduzimos quase para metade isso. Uma coisa é reduzir para metade, se o PS tivesse mais 4, nós reduzíamos para 2, mas nós não reduzimos de 4 para 2. Nós reduzimos, eu tenho aqui os números, reduzimos de 62 para 34. Portanto, nós recuperamos 16, eles perderam 12, nós temos uma recuperação notável, mais ainda. E dessas que recuperamos, nós conseguimos neste momento ter 11 capitais de distrito, incluindo aqui Ponta Delgada e Funchal. Nós conseguimos ter 11 capitais de distrito e o PS tem 5. Preciso ter isso na noção disto. Nós temos 11 e o PS tem 5 câmaras capitais de distrito, que sabemos que as capitais de distrito, não, em todos os distritos, não são às vezes as maiores, há outras, em alguns distritos, que a capital não é maior, mas de qualquer maneira, do ponto de vista simbólico, é sim. 5, e depois a CDU tem 2 e há 2 independentes. Nós conseguimos retirar a maioria em Sintra e no Porto, nas 4 maiores, ganhamos uma e retiramos a maioria em 2. Nas Assembleias Municipais, nós temos hoje 2.358 eleitos, que são mais 114 do que aquilo que tínhamos. E nas freguesias, nós temos 1.201 eleitos, quando tínhamos 1.167. Nós reduzimos a diferença para o PS de 135 para 62. Ainda reduzimos em mais de metade. Portanto, eu acho que o resultado que todos conseguimos, porque é isto, é todos, só estão aqui alguns que não estão, que todos conseguimos, é realmente muito, muito positivo. E temos neste momento, este número é engraçado, não sei se sabem, temos neste momento 13.428 portugueses eleitos em listas do PSD, ou para a Junta de Freguesia, ou para a Assembleia Municipal, autarcas. Temos 13.428. É isto que faz a grandeza do partido. O que faz a grandeza do partido, estamos em eleições legislativas, queremos aumentar o número de deputados, mas eu continuo a dizer o mesmo que dizia. Não são estes deputados que fazem a grandeza do partido. Quem faz a grandeza do partido são estes 13.428, que é o que o Partido Comunista quase já não tem, vai perdendo, portanto só o Partido Socialista é que tem. E por isso é que estes dois partidos são destacadamente os maiores. Não é pelo número de deputados, é pela presença no território que é dada por todos os eleitos locais. É isto que faz o PSD ser sempre grande. Podemos subir 10 deputados ou baixar 10 deputados, mas a grandeza está aqui. E era isto que era preciso inverter após 2017 e que conseguimos inverter em 2021. O Helder falou no futuro, em 2025. Nós temos todas as hipóteses de, em 2025, sermos realmente outra vez os primeiros. Quando foi a campanha eleitoral,
aquelas leituras dos sábios que comentam e que, enfim, que sabem tudo e que preveem tudo e que dizem tudo. Olha, este já percebeu que vai ter um resultado miserável nas autárquicas, já está a tirar para 2025. Bom, quando foi em 2018 que eu dizia 2021 as autárquicas era muito importante, os mesmos diziam, olha, já perdeu 2019, já está a tirar para as autárquicas. Agora está a tirar para não sei o quê, está a tirar para não sei o que mais. Bem, eles lá sabem para onde é que eu estou a tirar, eu da minha parte sei o que estou a fazer. E, portanto, em 2025, como disse o autarca, o Hélder, nós temos todas as hipóteses. E porquê é que nós temos todas as hipóteses? Pelo resultado que agora tivemos e depois por um dado adicional, é que 43% dos presidentes de Câmara vão sair, vão trocar. E a oportunidade que todos temos é quando o presidente sai, nós podemos ganhar. E aí saem 65 do PS e 47 do PSD. Portanto, nós também temos uma fragilidade. Vão sair 47, mas do lado de lá saem 65. Porque tem a ver com os resultados eleitorais lá atrás, quando nós perdemos. Portanto, nós temos efetivamente a possibilidade, feito o que fizemos em 2021, dadas estas circunstâncias em 2025, se fizermos como o Hélder disse, o trabalho começar desde já, disse do ponto de vista simbólico 27 de setembro, eu diria aquilo que disse em 2018 e com a experiência autárquica que tenho, eu diria que este ano de 2022 não é, apesar de tudo, um ano muito relevante do ponto de vista autárquico, é o primeiro ano pós-eleições, mas o ano a seguir, o ano 2023 e 2024, são os anos nucleares para ganharmos em 2025. Eu quando era autarca, tinha essa certeza, eu preparava as eleições a seguir nos 2 anos do meio. É nos 2 anos do meio, não é no primeiro nem no último, é nos 2 do meio que nós ganhamos ou perdemos. E, portanto, se no primeiro programarmos isso bem, isto é para quem está no poder, programarmos isso bem e fizermos direito naqueles 2, a seguir é muito difícil. Quanto aos que estão na posição, o que é importante, lá está, como digo, não será exatamente o primeiro, mas o segundo, o terceiro e o quarto são decisivos para quem está na oposição e isso é fundamental. Não queria terminar sem deixar de fazer referência à questão das eleições legislativas, porque efetivamente é aquilo que, do ponto de vista político, está na ordem do dia. E eu entendo que nós temos efetivamente fortes possibilidades de ganhar as eleições de 30 de janeiro e aquilo que são as linhas de força que vamos seguir, naturalmente que teremos em tempo recorde de fazer um programa eleitoral. O que também temos uma vantagem, fizemos há muito pouco tempo, há 2 anos, portanto também não há, houve coisas que mudaram, mas quer dizer, nestes 2 anos o país não mudou assim tanto que justifica um programa completamente diferente, justifica é pegar no que fizemos e fazer ajustamentos, mas olhando a mais estes 2 anos de governação do PS, eu acho que há uma marca que nós temos de deixar depois na governação e que depois não tem muita tradução em termos de programa eleitoral, tem depois muita tradução em termos de governação, mas que é um princípio que nós devemos seguir e que casa bem com aquilo que é o passado do PSD versus aquilo que é o passado e o presente do Partido Socialista, que é nós governarmos com mais rigor e menos facilitismo. Estou sempre a dizer isto. O Partido Socialista tende sempre para o facilitismo. Aliás, não é por acaso que o Partido Socialista não faz reformas, porque essas são difíceis, exigem rigor, exigem coragem. Tende para o facilitismo. Cada passo que dá é para facilitar. E nós queremos o bem das pessoas. E se nós queremos o bem das pessoas, queremos o bem do país. E se queremos o bem do país, nós temos de ter mais rigor. O exemplo que nos é dado pelos países mais desenvolvidos, o exemplo que nos é dado pela Finlândia, pela Suécia, pela Holanda ou pela Alemanha, o exemplo não é de facilitismo, é de rigor. E quando esses países, às vezes, já dão alguns sinais de facilitismo, a Alemanha às vezes já dá alguns sinais de facilitismo, são exatamente pontos negativos daquilo que é a evolução da Alemanha. Porque quando ela vai ao sítio, é sempre com rigor. Rigor não quer dizer que não se tem consciência social. Rigor não quer dizer que se é cruel com as pessoas. Rigor quer dizer que se tem de gerir os recursos e os comportamentos com rigor. Faz parte da própria ética, exige rigor. E isso tem de ser uma linha de rumo que marca diferenças relativamente ao Partido Socialista. E o reequilíbrio das finanças públicas tem de ser também uma marca. E não há que ter medo de virem dizer, lá estão eles, lá está este a copiar aquilo que foi
o governo do tempo da Troika. Isto não tem nada a ver com a Troika, não estamos na situação de ter de tomar as medidas pesadas que a Troika obrigou a tomar, está apenas com o rigor das finanças públicas, e o rigor das finanças públicas não é compaginável com um país que deve 137 ou 135 agora, por cento do produto interno bruto. Isso quer dizer que teríamos de trabalhar mais de um ano sem consumir rigorosamente nada, exportando tudo e recebendo dinheiro, mesmo assim não pagávamos a dívida toda e não ficávamos todos mortos, não tínhamos comida, não tínhamos roupa, não tínhamos nada, né? Portanto, um país não pode ter este nível de endividamento e, portanto, tem de haver uma estratégia em que aquilo que gastamos tem de estar equilibrado com aquilo que recebemos. E se realmente queremos viver melhor, não é devendo mais, e é isso que tem acontecido, viver um pouco melhor devendo mais, que era aquilo que se dizia em tempos, viver acima das possibilidades. Se nós queremos viver melhor, temos de produzir mais e melhor. E, portanto, a estratégia tem de ser pôr o país a produzir mais e melhor. O que é melhor? Melhor é com mais produtividade. É com o mesmo trabalho produzir mais. Isto é que é a produtividade. E, portanto, isto é aquilo que nós temos de fazer e temos, naturalmente, de ter uma atitude reformista. E essa atitude reformista entronca em parte com aquela frase de Sá Carneiro que eu referi ali, de primeiro o país, depois o partido. Entronca porquê? Porque de cada vez que se faz uma reforma, há imensa contestação e há imensa impopularidade. E, portanto, quando não a fazemos, por falta de coragem, é porque não estamos a pôr o país em primeiro. Estamos a pôr a nós ou o partido em primeiro lugar e, prudentemente, não se mexe naquilo que é do interesse do país. E isso é absolutamente insustentável. E eu acho que isso é insustentável para qualquer um dos presentes e até insustentável para qualquer um dos não presentes. E o que é que eu quero dizer com isto? Com gente mais nova, porque eu estou a olhar para aqui, tem algum ou outro jovem, mas não é uma plateia de gente com 20 e tal anos, não é? Mas isso até para quem tem 20 e tal anos e tem um grande futuro à frente e tem que ter mais cuidado, não é justo andar a fazer contas de cabeça. Quanto mais seja para mim, que não tenho realmente 20 anos, já lá os tive há muitos anos, não tenho que andar a fazer muitas contas de cabeça, tenho exatamente de fazer aquilo que o país precisa. Obviamente sem loucuras, sem suicídios, não vou direto contra a parede se estou a ver que há uma porta ao lado. Se há uma porta ao lado, passo pela porta, não tenho de ir contra a parede. Mas a verdade é que há reformas que o país precisa e o país precisa dessas reformas, justamente porque o país, estando num regime democrático, acaba por ter errado da mesma forma ou em grande medida como o Estado Novo errou. Eu há bocado referi que o Estado Novo chega a 73 exausto, enquistado, incapaz de se reformar, como eu disse, e se Marcelo Caetano tentou alguma coisa, o sistema em si não deixou. E isso é compreensível numa ditadura, numa democracia isto já não é compreensível. Porque na democracia as pessoas vão mudando. Ainda agora demos diplomas a quem saiu e estão a entrar outros nas autarquias e no governo muda, se na Assembleia da República muda, tudo muda. Então se o regime tem essa vitalidade das pessoas ir mudando, como é que o regime não está capaz de se adaptar àquilo que é a nova sociedade, que hoje é completamente diferente do que era há 40 anos atrás. E nós temos de aproveitar essa riqueza que a democracia tem, que não tem sabido utilizar, para podermos introduzir as reformas que, porque não foram feitas, vão atrasando o país. Por isso eu acho que esta atitude reformista, que está na gênese do PSD, e eu tenho dito nos últimos dias, esse reformismo de 74, 75, 76 era por contrapartida à revolução de esquerda que queriam fazer, não é pela revolução, é pelas reformas. Hoje também é reformista, só que não é contra a revolução, é contra a estagnação, que é aquilo que tem verdadeiramente acontecido. E, portanto, eu acho que é com este pano de fundo que nós devemos construir um programa, mas, acima de tudo, com esta atitude, depois governar o país. E acho que é possível, acho que vamos ter um bom resultado, parece-me absolutamente evidente, mas que o bom resultado pode ser mesmo ganhar as eleições e, com isso, conseguirmos fazer essas reformas. E uma delas, não queria terminar sem dizer, é efeito, porque pelo fórum em que estou, tem a ver justamente com a descentralização e a desconcentração. Eu votei contra, em 1998, no referendo à regionalização, eu votei contra. E não andei, quem me conhece sabe que é assim, eu votei contra porque era contra. Se fosse a favor, estava a favor. Portanto, se votei contra é porque era contra. Mas há casos em que não era bem assim. Há casos em que eram a favor, mas depois a onda partidária era contra,
E então passaram a ser contra, porque as regiões eram muitas, ou as regiões eram poucas, ou as competências não estavam, ou aquilo estava ali, estava acolá. Andaram a arranjar desculpas, diziam, eu continuo a ser a favor, mas não desta. Eu era contra. Agora é diferente. Eu agora tendo a ser a favor. Mas porquê é que eu digo que tendo a ser a favor? Porque eu não vou dizer que, assim como eu era contra a regionalização, agora sou a favor da regionalização. Eu tenho que perguntar que regionalização. Chama-se regionalização, então se chama regionalização, eu sou a favor. Não. Isso não. Eu sou tendencialmente a favor. O que é que eu quero dizer com isto? Eu gostaria que o meu país fosse capaz de produzir uma lei de descentralização com responsabilidade política local, ou seja, não é nenhum governo regional de lado nenhum, isso é nos Açores e na Madeira, autarquias de caráter regional, portanto estamos a falar de uma autarquia que em vez de ser municipal é grande, é uma autarquia regional, é muito mais próximo de uma autarquia do que naturalmente um governo regional, para não assustar ninguém, e eu gostaria que fôssemos capazes de produzir uma lei onde eu me revisse. Desde logo uma lei coerente com este princípio. Se nós dizemos que um euro gasto, ou investido, ou o que se queira dizer, à escala municipal, é gasto com muito mais racionalidade e com muito mais eficácia que feito à escala central, e eu concordo totalmente com isso, nós depois também temos de ser consequentes com isso. Ou seja, de um processo de regionalização tem de sair naturalmente ganhos ao nível da poupança na despesa pública. Porque se nós vamos fazer uma regionalização para ter a despesa pública exatamente da mesma maneira, ou mais, bom, então, para melhor está bem, para pior já basta assim, como diz a canção. E eu já sou contra. Portanto, nós temos de ser consequentes com aquilo em que acreditamos. E eu gostava de ver um projeto que distribuísse bem as competências, seja pelos municípios, seja pelas regiões, seja depois à escala nacional, porque há obviamente competências que estão na escala, na administração central, que podiam e deviam passar para a escala regional, mas tudo isto que depois nos garanta uma despesa pública inferior, porque muitos dos que são contra têm a ver também com o medo de disparar. Agora eu chamo a atenção, mas estas leis que se aplicam às autarquias e que garantem que as autarquias tenham o endividamento controlado, não se podem aplicar também às regiões. É que se aplicarem às regiões, nós temos ali largos milhões de euros que são geridos com muito mais controle do que hoje na administração central, que não tem balizas nenhumas e gasta de qualquer maneira e desperdiça de qualquer maneira. Portanto, até é uma vantagem. Até é uma vantagem, porque consegue-se controlar muito mais a despesa com rigor, ao nível de uma autarquia, por muito grande que ela possa ser, do que é feita a administração central, que é aquele gigante que nós sabemos que é um servidor de impostos dos portugueses. E, portanto, termino dizendo isso. Eu acho que nós temos todas as hipóteses de ganhar. Temos de ganhar podemos ganhar porque 2022 não tem nada a ver com 2019. A situação em que hoje o país se encontra e o desgaste em que hoje se encontra o Governo não tem comparação nenhuma com aquilo que era em 2019. E, para lá disso, há a falência da solução política parlamentar encontrada pelo Partido Socialista, a famosa geringonça, faliu, acabou. Eu não estou a ver que, se nós formos os mais votados, o Dr. António Costa consegue repetir a geringonça nos mesmos moldes que a fez em 2015, depois de ter tido 2019. É que depois em 2019 foi mais votado, tinha outra legitimidade. Se ele agora regressa à situação de 2015, vai fazer a mesma coisa depois do episódio que agora aconteceu e levou a eleições antecipadas, é muito difícil isso acontecer. Obviamente que é possível do ponto de vista aritmético, mas do ponto de vista político parece-me já muito mais difícil de acontecer. Por outro lado, aquilo que foi e é o recentramento que o PST está a fazer é algo que tem feito, particularmente desde que eu lidero o partido, é obviamente que eu, para lá de fazer isso por razões de ordem ideológica e de convicções pessoais, tenho também consciência que, do ponto de vista eleitoral, onde se ganham as eleições são ao centro. Se nós formos disputar agora o eleitorado do CDS, do Chega e da IEL, ali estão meia dúzia de votos, não sei como é que se ganham eleições com aquela meia dúzia de votos, ainda por cima correndo o risco de perder alguma coisa ao centro.
É exatamente ao contrário. Essa é a consciência que eu tenho há uns anos. Não sei qual é a consciência dos sábios que comentam e dizem coisas na televisão. Eu ouço pouco, mas eu sei que eles vão dizendo. Não vejo que tenha ali muito para aprender. Mas a verdade é esta. É aí que nós podemos ganhar. E é aí que as eleições se decidem. E depois porque eu acho que o PSD também tem dado mostra de ser uma oposição credível, ou seja, uma oposição que não é uma oposição do bota abaixo, em que as pessoas olham e dizem assim, olha, aqueles estão sempre a dizer mal. Não estão sempre a dizer mal. Aqueles comportam-se como se devem comportar como partido de governo, porque nós não somos partidos de laterais, de nicho, para andar a dizer mal de tudo. Nós somos um partido que quer substituir o outro que lá está. Portanto, nós temos de nos comportar como nos vamos comportar quando formos para o governo. E é isso que nós devemos fazer, e eu acho que isso também vai sendo absorvido pelos portugueses e, portanto, escusam de ter medo de trocar, porque do outro lado está um partido com a mesma capacidade que, deste ponto de vista, que o outro que lá está, só que com melhores soluções do que aquilo que aquele que lá está e, graças a Deus, também com pessoas mais competentes do que aquelas que lá estão, que, por mais competentes que possam ter sido, estão hoje, como é notório, extremamente desgastados. E para terminar mesmo... E para terminar mesmo, a quarta razão para nós acreditarmos que podemos ganhar é o que eu tenho à minha frente. É o resultado eleitoral autárquico de 26 de setembro. É muito difícil um partido ganhar eleições quando vai perdendo autarquias. E começa a ser mais fácil quando um partido vai ganhando autarquias. E aquilo que foi o resultado de 26 de setembro deste ano deixa-nos perspectivas muito melhores para podermos ganhar as próximas legislativas que, quis o destino, vão ser já em 30 de janeiro. Muito obrigado.